de essência, que consta aqui nos autos, né? Que uma família de... eram 7 pessoas, mas foram assassinadas 6 pessoas. A mulher, o homem, 4 crianças. A mais velha tinha 6 anos e a mais nova 8 meses. Teve uma das crianças foram enforcadas. Ela tinha 4 anos apenas, né? Esse fato, a chacina, aconteceu há mais de 40 anos. O que está presente demais até hoje em Goiânia essa história? O que eu senti é a resistência das pessoas, o medo das pessoas em falar desse caso. Esses aí são os autos. São os autos. E a gente percebe também pelo jornal em questão com isso aqui, que a pressão que essas pessoas estavam tendo aqui na época era muito grande. Então ninguém queria falar mesmo, né? Jamais, né? Como é que vai falar, assim, que se você pode falar e vai ser torturado, como um monte de gente foi, né? Vai ser preso, vai ser morto. Torturado, assassinado. Esses aqui são os jornais da época. Aqui tem por exemplo, aqui. Vamos tratar bem ruim, porque esse aqui é uma cópia feita do jornal da época. Aqui são os legistas, aqui é o corpo do Mateus. Aqui dá pra ver um pouco do rosto dele deformado. Esse aqui é um perito que está investigando o buraco que fizeram na parede. Essa aqui é a menina? Essa é a menina. É a menina? Mas ela foi encontrada de quase debaixo do colchão. Na hora do massacre, ela o corpo dela pode ter caído, né? E eles não... Aqui é o casal, ó. Ah, sim. Esse é o Vanderlei e essa é a... como é que é o nome? É Lourdes. Esse aqui é o Santinho. Ah, sim. Esse é que ficou preso. Esse ficou preso 20 anos. A rua é a rua famosa do Césio 137. É bairro popular também. Bairro popular. E entre outras coisas que aconteceu no bairro popular, uma das coisas é aquele grande problema que foi ocasionado pelo Césio 137. É o bairro popular também. Está lá no meio do bairro popular. O Césio 137 foi em 1987, se eu não me engano. E até hoje tem pessoas que estão sendo prejudicadas até hoje por problemas de saúde gravíssimos, pessoas morrendo de câncer sem assistência nenhuma. O outro acontecimento já foi um problema, foi um acontecimento de uma forma muito ruim que me atinge, inclusive pessoalmente. Atingiu bastante a minha família, meu avô, meus tios, minha mãe, e que até hoje, de uma certa forma, atinge a nossa família. Foi um crime que houve na família, uma família inteira foi dizimada, foi chacinada. Não se sabe, nunca se soube por quê, nunca se soube qual o motivo real dessa chacina. Pessoas inocentes foram acusadas da chacina, pessoas inocentes foram torturadas. Alguém do governo da época, alguém da polícia da época queria achar um culpado. Como eles não conseguiam achar um culpado, eles fabricaram um culpado. E esse culpado, fabricado pelo governo da época e pela polícia da época, foi justamente meu avô. E se meu avô não falasse o que eles queriam que eles falassem, eles iam matar a família toda. Eles sacrificavam animais, cachorro, por exemplo, eles sacrificavam cachorros. Arrancava a cabeça de cachorro, jogava na cara da minha avó, matava cachorro, jogava na porta da casa da minha avó. Que se meu avô não contasse o que eles queriam que ele contasse, não é o que ele sabia, nem o que ele tinha feito, é o que eles queriam que ele contasse. Eles queriam que ele assumisse a culpa de alguma coisa que alguém fez. De alguma coisa não, de uma barbaridade que alguém fez. Até hoje a família sofre,
porque são comentários maldosos que a gente ouve de vez em quando. De vez em quando, você ouve um comentário ou outro na porta da casa da minha avó, por exemplo, alguém que aponta um dedo, fala, ó, aqui que mora a família que mandou matar os irmãos, né? Então a gente ouve esse tipo de coisa até hoje e é muito dolorido pra gente. É muito dolorido por saber que tem pessoas que ainda pensam dessa forma. A casa onde aconteceu tudo, na realidade, não é nem uma casa mais, é uma loja de tecidos, onde era o armazém, que era um atacadista que meu avô tinha, mas o meu tio, eles eram sócios no armazém, eram sócios no bar, e onde foi que aconteceu tudo. Então a gente está aqui em frente ao local, e me dói muito saber que uma parte da minha família morreu aqui, que meu avô foi acusado, e eu falo novamente, injustamente, foi injustamente acusado por uma coisa que eu estou aqui em frente hoje. Posso falar com o senhor? Sim, Alex. Posso falar com o senhor? Estou filmando. Tem problema. Aqui, ó, pode. O senhor sabe o que aconteceu nesse local aqui há uns quase 50 anos atrás? Eu já vi a história já. É? O que é? Foi um assassinato de uma família que foi assassinada aqui. Mas eu não sei ao certo a história. Eu vi contar. Sei de contar e sei também que foi escrito um livro pelo Miguel Jorge da história do acontecido aqui, que chama Veias e Vinho, o livro. Ela sabe dessa história? Não, eu não tenho conhecimento dessa Não? história. Também não tenho. Não? Você autoriza a usar essa filmagem no documentário sobre esse fato? Autorizo, sem problema. Mas o que é que você sabe dessa história? Olha, o que eu ouvi dizer foi que a família Mateus morava aqui, no fundo tinha uma casinha no fundo, que era tudo um lote vago, tinha só um barracãozinho no fundo. E aí, me parece que teve uma briga, não sei, um pessoal disse, eu ouvi dizer aqui que já teve uma briga entre um capitão, um negócio. Teve uma história de um capitão que brigou, parece que tinha um boteco, um negócio, e meu pai sabe contar direito essa história. Eu sei que entraram e mataram todos a machadada, sobrou só a sobrinha, mataram todos a machadada, sobrou uma sobrinha e que depois, por decreto, através de advogado, então meu pai conseguiu comprar dessa sobrinha ainda, comprou o lote e construiu a loja, foi em 69. Agora, detalhe direitinho do assassinato e tudo, eu não sei não, meu pai sabe que ele vendia até jornal na época. Essa que você está falando, que é a sobrinha, na realidade, ela era filha dos que morreram. Era filha dos que morreram. Criança ainda. Uma criança de um rolou e caiu da cama, e aí eles não viram. A história que eu ouvi dizer foi que a menina, na hora, ela rolou da cama, caiu, ficou embaixo da cama, não foi vista, passou. Essa foi, na história nós já ouvimos várias, né? Interpretações são várias, detalhes são vários, né? Então, o que aconteceu lá dentro, realmente, eu acho que só quem fez acontecer que sabe na realidade o que aconteceu lá dentro. Na época, inclusive, meu pai tinha uma brincadeira, que ele era jornaleiro. Ele disse que quando tinha que vender muito jornal, ele gritava, falava, hoje descobriram o assassino da família Mateus. O jornal era mais caro. Vendia todos os jornais que tinha no dia, ele escondia. Foi verdade essa, mas não é um caso engraçado não, foi muito triste. O que eu sei foi o que veio a público já há quantos anos, que até hoje não foi descoberto o assassino, que continua ainda. Houve várias pessoas condenadas que dizem que não era culpado, mas na época eu era simplesmente jornaleiro, vendi muito jornal nessa ocasião por isso. Quando falava que qualquer coisa sobre o assunto do assassinato de Mateus, vendia o dobro do jornal. Trazia pavor, uma coisa pavorosa. Nunca se tinha visto falar numa família ser morta a machado, até então naquela época. Então, na época ficou tudo no ar, ninguém sabia. Foi culpado gente da família. Meu avô. Foi culpado gente da família na época. O Wilson Mateus, dizem que o Wilson Mateus sofreu muito com essa acusação que fizeram sobre ele.
família toda sofreu? Toda sofreu. Mas, em resumo, que chegaram à conclusão que até hoje não souberam ainda quem que foi o verdadeiro assassino. Quando tinha qualquer coisa com relação ao assassinato, eu usava aquilo para vender muito jornal, porque eu precisava ganhar dinheiro. Falava como? Descoberto o assassino da família Mateus. Você mora aqui no bairro Popular? Como é? Você mora aqui no bairro Popular? Não. Não? Tá bom. O senhor mora? É. O que é que você sabe desse caso Mateucci? Ah, não. Nada. Não sabe nada? Não é da minha época, não. É? Não sei. Mas você sabe o que é? O que houve? Não, só ouvi falar. É, eu vou falar o quê? Vou falar do que aconteceu aqui no bairro, aqui na esquina de baixo, não mais, eu não sei não. Esse aí deve saber. Como é que é o nome do senhor? Não é. Bom. O que você sabe desse caso Mateucci aí? Eu não sei de nada. Olha o rapaz lá, rapaz que conversa com o senhor lá. Quem? Rapaz aí. Olha ele. Só acabar O que você sabe dizer desse caso Mateucci da família que foi? Mateus, se for no meu tempo, eu tinha muitos anos, morreu ali no Borges ali. Ixi, vai me complicar. Eu conheço a história. Eu conheço. Sei nada. Só que eu tenho 30 anos esse negócio. Mas por que não fala? Porque eu não sei. Acertou, Renil. Mateus matou a família inteira ali, ó. Eu não conheci, meu tempo aqui foi curto. Sei tudo, eu sei tudo. Então fala. Não sei falar. Agora me pegou no pulo, Renil. Por isso que me lá no Borges lá. Quem filmar a mulher lá que tá a menina arrumando. Tá aí. Filmou você gasta. Não, a mulher que tá lá no Borges, guardou tudo dentro da loja lá. Agora deu. Não, Mateus, eu vou te falar uma coisa. Ih, já tá me filmando. Fala a verdade pro homem aí, Renil. Não, você sabe da história aqui, não? Eu não sei. Matou a família inteira ali. Eu conheço, eu moro aqui 40 anos, pedaço aqui, ó. Amanhã eu tô preso. Por quê? Porque eu não falo nada disso aí, eu acho que é brabo que é ali. Nossa, aqui deu meu coração todinho, a família que não gostava. Eu não vou nem lembrar aquele assunto. Não, porque eu não vou nem lembrar aquele assunto. Sabe quantos anos eu tinha? 9 anos. 9 anos que eu tinha. E qual o problema de falar desse assunto? Não, porque eu não gosto de lembrar, foi uma coisa... Não gosto nem de lembrar aquilo ali. Família boa, gostava demais ali, ó. Família Mateus, né? A jaca do bode em cima da loja, né? Sempre 2 horas vendia pão lá, tava lá pra mata, tava lá, e matou todo mundo. Isso tem muitos anos, já tenho muitos anos. Vou é preso amanhã. Você sabe quem foi, você não sabe? Sabe, com certeza, sabe aí. Você não é sobrinho deles? Você sabe. Meu pai, procura o nome do meu pai, seu amigo Joaquim Moreira. Meu pai era amigo deles. E cadê seu pai? Tá na fazenda nossa aqui em Itapuranga. Aqui. Então você sabe quem foi. Meu pai não sabe não, você que sabe. Posso usar esse depoimento seu? Pode, uai. À vontade, eu moro aqui nesse prédio aqui, ó. 18 anos aí, ó. Paraúna aqui, ó. Tá bom. Então fala Eu não seu nome. falei nada. Seu nome. Eu não falei nada. O senhor mora aqui no bairro Popular? Não. Não? Sobre o caso Mateucci, você não sabe nada? Quê? Caso Mateucci? Sei não. Sabe não? Eu admirei muito prender um coitado irmão. Ele morava aqui, tinha sua vendinha, aí e aconteceu que
matar uma família para quê? Tá vendo? Matar uma família para quê? Eu fiquei na dúvida, ainda até hoje, e não descobriram. Até hoje não descobriram ainda quem foi. O governo dava 200 conto, 200 mil, para quem descobrisse. Para quem descobrisse. Teve gente que descobriu. Descobriu nada, mentira. Para mim é mentira. Não é possível colocar um irmão matar o outro. Então conta uma mentira e vão ganhar dinheiro. Hoje está todo mundo doido pelo dinheiro, seu. Até eu mesmo quero dinheiro. Quando eu tenho dinheiro no bolso, eu fico rindo à toa. Aí, ó. Aí, ó, estou com 10, 15, 17. Ah, se eu não tiver nada, eu fico triste. Outra vez da conversa. Igual você. Entrando agora, sentido ao penitenciário de Goiânia, que é a antiga Sepaigo, hoje é agência prisional. Sepaigo é penitenciário que tem em Goiânia, onde uma parte da história da minha família, uma parte da história da infância dos meus tios foi lá dentro. Algum atendimento, né? Aí esse corredor aqui divide para as aulas aí. Esse aqui é antigo. O corredor em si não é muito antigo, não. Ele tem... Fernando, você sabe quantos anos que já foi construído esse corredor? Foi na sua época, não? Não, quando eu cheguei não tinha, mas ele não é muito velho, não. Mas era tudo aberto. Você lembra da época? Quantos anos ele construiu esse corredor aqui? 2 anos. 2 anos? Tem 3 anos que eu tenho. O senhor conhece essa história aí do Mateucci? Não, eu sou muito novo e não cheguei a conhecer, mas para mim foi uma surpresa e será um prazer, né, conhecer um pouquinho do passado aqui dessa casa. A família veio morar aqui no Sepaigo junto com o preso. É um bom processo de ressocialização, acho que deveria ser adotado para os moldes de hoje. E onde que deve ser esse pátio? 30 Reducantes. Dá um joio para nós aí. Joio. Eu lembro que foi um caso que aconteceu na rua antiga do bairro Popular, na 74. A única pessoa que testemunhou o fato foi o Cirão Franco, na época. E eu conheci o não sei, tinha Santino, nomes que eu lembro, Santino Mateucci, eu lembro desse nome. Ou se era a pessoa que era acusada de ter cometido o fato, que eu conheci. Santino. Trabalhei na lavoura aí com ele, é o seu Santino. E o Wilson Mateucci? Também de nome eu recordo, então uma vaga recordação. Que ficou preso aqui, né? Correto. Essa era muito jovem, então há muitos anos. Você lembra da história dele e da família dele morar no presídio? Eu morava lá no presídio, essa época eu plantava essa roça, eu já plantei essa lavoura aí juntamente com eles. A gente produzia arroz, milho, feijão. Aqui no presídio? Aqui era autossuficiente, né? O Sepaigo produzia, então eles davam uma quinzena e 15% da produção e o salário pra gente nessa época. Eu cheguei aqui em 76. Eles já estavam morando aí? Eles já estavam morando. Eu acho que um deles na época foi preso até na Bahia, ou coisa assim. Então é mais ou menos isso. Tá? Como é que é o seu nome? Meu é José Teodoro da Silva. E você autoriza a usar o depoimento só então? O documentário? Pode usar. O que eu lembro? História? Quando tinha aqui muitas lavouras, tinha... O pessoal morava aí fora, tinha conjunto de casa, tinha muita família. A pessoa recebia quinzena.
E o senhor lembra deles aqui? Lembro muito. Ele chegou a morar com a família aqui? Morava com a família. Por quê? É porque a família, eles davam, o Estado dava roça para eles pagavam porcentagem e tocavam, sabe? Recebia 30% e ganhava a comida e tudo. E o senhor lembra da história dele? Lembro. O que o senhor lembra? Eu lembro que eles trabalhavam, nós trabalhávamos todo mundo aí, plantava as flores, tinha muita fartura no CEPAG. Mas por que ele veio preso? Eu não sei, isso eu não sei, não senhor. Cada um tem problema, né? Cada um tem um crime. Aqui é onde ele morava, nessa casa. Nessa casa ele morava aqui, sabe? Aqui morava ele, ali tinha outra casa, ali morava o Ademar Alberto. Ali tinha outra casa, ali tinha mais umas 8 casas aí pra cima aqui, ó. E eles faziam o que aqui? Mexia com lavoura, mexia com mandiocal, mexia com canavial. Isso pra aqui abaixo aí que o senhor tá vendo aí, é puro canavial, ó. E lavoura. Aí. E só os presos? Só os presos que trabalhavam, só os presos. Pra aqui afora aqui, ó, tudo tinha casa. Tinha um conjunto de casas aqui, grande aqui, beirando aqui, tinha um remo d'água. Vamos ver como é que é lá, vamos? Eu sei que ela era maior, né? Ela era maior? Era maior. Como é que era? Era grande, uma casa de 8 cômodos aqui. Ela era grande, pegava aqui tudo, ó. E quem que morava aqui com ele? Morava uns amigos dele que moravam junto aqui. Tinha família? Tinha família, tudo tinha família, aqui, ó. Sei. Ela era grande a casa, sabe? Casona mesmo. E tinha familiar dele também? Tinha família, dele? Tudo. Aí também tinha casa nesse lugar que o senhor está vendo aí. Aqui era o engenho, engenho, sabe? Mexia com... E a casa, então, ela foi derrubada a metade? Foi derrubada a metade, bem mais da metade. Não sabe como é que era. E como é que era o Wilson? Era bom? Boa pessoa. Toda vida me tratou bem, a pessoa me tratou bem, não é mesmo? Eles moravam aqui, trabalhavam aqui. Trabalhavam. E depois iam dormir no presídio? Não, dormia aqui mesmo. Aqui mesmo, né? E o presídio era aquele mesmo? Eu vinha cá embaixo, assim, ó. O muro vinha até cá embaixo, ali onde eles começou a fazer um presídio, um outro presídio. Aí, mas o presídio antigo era aquele lá? Aquele lá mesmo. Né? Tá. É aquele mesmo. Eu era escrevente do cartório. Eu tinha alguém acima de mim, que era o Adalberto, o escrivão. E fui eu que datilografei boa parte das audiências naquele tempo na via do computador. Era quase tudo feito por máquina de escrever. Um depoimento levava, às vezes, 14, 15, 18, 20 horas. Um único depoimento. Então, eu participei dos depoimentos, participei do júri e aprendi algumas coisas maravilhosas que ainda hoje me ajudam. Este caso teve 3 acusados: Wilson, Francisco e Santino. Wilson e Francisco, que confessaram na polícia, chegaram em juízo e desfizeram a confissão e explicaram por que haviam confessado. O Santino não. O Santino confessou perante a polícia e confessou em juízo. Santino foi o único condenado. Depois eu vim a saber, a versão que me deu o próprio Santino lá na penitenciária, de que, sabendo com antecedência de que ele seria ouvido, porque naquela ocasião as audiências eram programadas, como ainda hoje, programadas com antecedência, e iam ofícios requisitando: olha, presente fulano de tal, no dia tal, às tantas horas. Então, sabendo com antecedência de que ele seria ouvido a partir das 13 horas de um determinado dia, na véspera buscaram-lhe a mulher e os filhos, prenderam na cela em frente a dele e alertaram: veja lá o que você vai dizer ao juiz. E ele, na versão que me contou, confessou, manteve a confissão, porque tinha medo do que podia acontecer à mulher e aos filhos. Um outro cidadão, chamado Alberto de la Série, na Bahia, confessou esse crime com muitos pormenores. Veio para Goiânia. E aqui acabou sendo solto porque o Santino foi preso. Se o Santino não aparece, o de la Série provavelmente seria culpado e condenado. Porque, infelizmente, ainda hoje a gente pode se queixar disso,
não há muito uma ânsia pela descoberta do culpado, há uma ânsia pela descoberta de um culpado, para aplacar a opinião pública. E a tortura? Houve, sem dúvida. No processo vai encontrar uma unha arrancada a alicate. Eles juntaram uma unha do Wilson Mateucci. Está grudada lá com durex. Está grudada no processo. Tinha uma outra tortura de um improviso, né? Que era latinha de massa de tomate, porque as latas têm aquele rebordo mais grosso, não é? Então eles tiraram aquele rebordo para a lata ficar viva e põe o cara em pé em cima da lata e batendo nele. E ele não podia descer da lata, tinha que se equilibrar, apanhando e com o pé sendo rasgado pela lata. Eu morava lá perto, eu fui criado no mesmo bairro. Minha casa ficava a 4, 5 quarteirões do local em que houve o fato. De repente a cidade começou a falar, olha, aconteceu uma coisa horrorosa na Rua 74, aconteceu uma coisa horrorosa na Rua 74, e o povo fluiu para lá. Foi muita gente e chegou lá, aí começaram a pegar em tudo. A polícia, como eu lhe disse, é despreparada, pegou com a mão nua em tudo que estava lá na casa, machado, faca, as impressões digitais, se havia, se perderam. A cidade ficou assustadíssima e esse fato rendeu durante um longo tempo a justificativa para a violência e para as condenações. Porque qualquer coisa, olha o que dá 74, a violência campeia, vocês não fazem nada, vocês absorvem todo mundo no júri, a polícia não atua. E isso justificava uma cobrança de uma radicalização nas medidas de repressão. Sempre que a polícia obtém uma confissão como fruto do seu trabalho, ela quer legitimar a confissão obtida, fazendo vir à delegacia um promotor. Eu disse uma vez, repito e vou morrer repetindo isso, você pode dizer a qualquer momento que alguém está sendo torturado. Vocês não tenham dúvida de que agora, em algum lugar dessa cidade, desse país, alguém está sendo torturado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Havia em Goiânia um promotor chamado José Sócrates Gomes Pinto, Dr. Sócrates, que era um grande promotor goiano, uma fera, um promotor duro, firme, impiedoso, ele ia tudo, mas um homem muito exemplarmente decente. O Dr. Sócrates foi chamado, então, para que fosse testemunha da confirmação da confissão de Wilson. O Wilson é irmão do Vanderlei. Ele teria mandado matar o irmão e sua família. Chegou lá, o Wilson estava. Disseram, está aqui o Dr. Sócrates para ouvir você dizer que você mandou fazer isso e aquilo outro, para você confirmar a confissão. Então, é verdade? É verdade, isso é. É verdade, eu mandei sim, tá. As coisas se passaram como programadas. O Dr. Sócrates é então testemunha de que o Wilson confirmou, espontaneamente, em presença dele, com a liberdade. As coisas se passam. Para o júri, eles trazem o Dr. Sócrates como uma grande chave da espontaneidade e da autenticidade da confissão feita. O Dr. Sócrates vai e conta exatamente o que eu estou falando. Não, eu fui chamado, ele, na minha vista, confirmou, tudo mais. Aí o advogado disse, bom, doutor, e o que lhe pareceu essa confissão? Ele estava evidentemente coagido. Ele não podia me dizer que estava coagido, mas com os olhos ele me mostrou os sinais da queimadura de cigarro no rosto. O Dr. Sócrates, com a sua decência, com a sua honradez, disse tudo o que viu, e foi essa decência do Dr. Sócrates que assegurou ao júri que tinha elementos para dar uma decisão absolutória.
Quando aconteceu essa tragédia em Goiânia, em 1957, eu era apenas um estudante secundarista em Belo Horizonte. Também nem sabia que eu ia ser escritor e muito menos que eu iria escrever sobre este caso da família Mateucci. Quando eu vim para Goiânia, me tornei assim um amante das letras e me filiei ao grupo de escritores novos, e que de repente me veio assim, como eu digo, determinação, você vai escrever sobre esse caso. Eu acho que precisava de coragem, a palavra exata é a coragem. Eu tive essa coragem, porque outros escritores poderiam ter feito um romance ou um depoimento, qualquer coisa sobre esse caso que chamou a atenção do país todo. E eu recebi isso como determinação. Aí fui em busca, não conhecia ninguém, não conhecia a família, não conhecia as pessoas que estavam mortas. Eu fui em busca de recursos, de pesquisas, li os autos do processos, entrevistei pessoas, li os jornais de época, fiz uma munição, uma busca em campo para depois começar a escrever esse romance. Depois veio o problema da técnica, como eu iria abordar esse romance, de que forma eu iria, seria um relato policial? Não. Eu queria criar um romance. E queria criar dentro dos padrões de época do moderno, de vanguarda. Então eu usei para isso diálogos, monólogos interiores, sabe? Inclusive eu usei recursos de cinema e recursos de teatro. Foram os aparatos de técnicas que eu encontrei para fazer esse romance. E mais do que tudo que eu encontrei é resgatar a dignidade dessa família que estava massacrada também. E eu acho que o meu romance coloca essa família dentro da sua dignidade, de uma família que foi torturada, massacrada e que estava pagando por isso. Deveria ser resgatada e não pagando por uma coisa que ela não devia. Então eu acho que o meu livro, eu achava que à época o livro deveria ressuscitar todo esse problema e colocar os mandantes do crime na cadeia. Era um bairro popular que antigamente, em 1957, era um bairro quase um pouco afastado do centro da cidade. Era um bairro onde se reuniam marginais também, além das pessoas de bom caráter, os marginais. E naquela noite, os assassinos entraram naquela casa da família Mateucci com a disposição de matar toda a família. Conseguiram, menos uma menina que na época tinha 3 anos. Não se sabe por que a menina foi poupada. E, claro que com aquele barulho, primeiro a mulher acordou, foi morta, e um dos meninos correu para se esconder, e eles conseguiram matar esse menino. Então foi uma visão, assim, quase que onírica, de pavor, de violência, de tragédia, e ao mesmo tempo um momento de silêncio, porque depois do crime só foram descobrir isso quando amanheceu o dia. E a polícia foi chamada e não fez nada. Sim, é o que eu penso. Que pesadelo tem passado por minha cabeça todo esse tempo? Oh, meu Deus! Espero que seja realmente um sonho louco e que minha mãe, a mulher que é boa e que me chama de filhinha, venha passar as mãos em meus cabelos e dizer: já passou, filhinha, já passou. Foi só um pesadelo. Mas o certo é que estou parada no meio da noite, em pé sobre o berço, com os olhos caídos sobre os corpos dobrados, sem cuidado no chão. Sou Ana, e dentro dos meus olhos as coisas se passam e repassam, voltando o tempo vazio, desatando gritos. E eu que nem sei fazer pelo sinal, não sei como me livrar dos gritos penetrados nos meus ouvidos e em meu corpo, terminando nos fios dos cabelos. E com lento cuidado, sussurros, os últimos sussurros de quem pede água ou quer dizer alguma coisa, uma única palavra de indignação e espanto, mas não lhes permitiram esse tempo. Agora, essas palavras impronunciadas do pai, da mãe e dos meus irmãos, quem sabe pedindo alguma coisa, um recado para o tio Pedro, redemoinham no ar e não pousam e não têm solução. Tento de qualquer jeito acreditar que eles não estão mortos, que brincam de dormir no chão frio. Tento de qualquer jeito não enxergar aqueles 2 homens limpando as mãos sujas de sangue nas paredes, como demônios da morte. Executam com rapidez sua tarefa, com prática perfeição, e agora abrem a geladeira, apanham 2 garrafas de cerveja faixa azul, sentam-se cansados na ponta da mesa e bebem apressados, num gugu sem fôlego.
Eu aperto o nariz, sufocando um soluço, pensando ter uma lâmina de ferro atravessada na boca. Por quanto tempo eu permanecerei assim? Os dois homens ou dois fantasmas estalam a língua, chupando o fundo do copo, abrindo outra garrafa de faixa azul. Os copos e as garrafas permaneciam sobre a mesa e os corpos quebrados no chão. Não lhes vejo agora os rostos, somente os olhos, uns olhos de fogo. Tomam um último gole de cerveja, respiram fundo, limpam o suor da testa, olham em volta, examinam o estrago que fizeram na casa, as marcas de sangue nas paredes. Um dos fantasmas exibe o machado e o outro o punhal. São as provas do crime. Denilson. Denilson. Miguel. Tá bom? Já conhece, já, né, Miguel? Já se falou. Já. Tudo bem? Contei umas histórias pra ele numa época que ele, acho que você não sabia, Não né? Que ele falou sabia. pra mim. É. Algumas coisas que eu queria até que tivesse no livro, né? Não tava, porque ele com certeza não conseguiu achar as pessoas que tinham essas informações, ou talvez foi buscar as informações, quem tinha não quis falar, né? E com certeza com quem ele buscou as informações ele teve o máximo, né, Ju? Foi. Teve o máximo. E eu queria que ele, algumas coisas que eu contei pra ele, que ele falou pra mim que não sabia, eu queria que tivesse nesse livro. Mas vai estar no filme. Vai estar no filme. É bom. Mas agora eu vou para o nosso Denilson. Denilson, bom, onde é que está o túmulo dos seus parentes, tal, que foi morto naquele episódio? Está bem próximo daqui. Vamos lá então, vamos lá. Vamos lá, vamos chegar lá e onde foi sepultar todo mundo. Posteriormente meu avô, um tio meu, que é aquele tio que eu falei que morreu bem novo, com 16 anos, que foi infelizmente um tio que eu tive que nasceu dentro da penitenciária. Quem é que está enterrado aqui? A família toda. Tá o meu tio Vanderlei, com a esposa, com os filhos, todo mundo aqui. Todo mundo aqui. Bom, você imagina você entrar dentro de uma casa e ver lá 6 pessoas mortas a machadada. Você imagina só. Quem? Meu tio, Fala minha um por um. tia, meus primos, 4 primos, uma tia que foi sobrevivente. Eu falo tia porque meu avô que criou ela, né? Então eu falo tia por isso. Então ela estava lá também, foi a que sobreviveu. E aí? E todo mundo dormindo, todo mundo na paz de uma família, crianças dormindo. Imagina você acordar sem saber o que está acontecendo, que você acorda numa situação como essa, não sei nem se deram o tempo deles acordarem, mas teve, porque teve gritos. Imagina você acordar numa situação como essa, até que você entende o que está acontecendo, já foi, já acabou. Bom, sabe quem que é isso aqui? Vai. Bem? Tudo bem? Não, É sou... o Denilson Mateúcio. Olha, rapaz. Sou eu. Olha, sabe que isso é uma história, a história da tua família lá, uma história muito forte, assim. Fortíssimo. Porque eu estudava de manhã ali no professor Salmão, e todo dia de manhã eu passava lá e batia na porta, passava bem cedo. E sempre estava aberto já, porque tinha um armazém ali, não é? Com... Se lembra? Você não, né? Você não, mas sabe como é que era? Era o seguinte, era aqueles armazéns cheios de saco de farinha, incrível, mas tinha até peça de Fordinho 29. E foi uma coisa que marcou assim profundamente a minha vida. Sabe, até mais ou menos assim, uns 25 anos eu tinha muito pesadelo. Depois eu acho que a pintura, no trabalho, isso foi saindo. Mas é uma coisa boa que ninguém sabe até hoje realmente, né? Me parece
o irmão do Mateus também foi torturado, né? Meu avô. Seu avô. Ah, ele é seu avô, claro. Meu avô. Seu avô, olha, ele Que é sofreu... o Wilson, né? O Wilson. Olha, eles sofreram muito, porque minha família era muito amigo dele, meu pai e minha mãe. Fizeram horrores com eles, fizeram horror. Uma coisa semelhante que existiu no Brasil muito tempo atrás foi o caso dos irmãos Naves, que até tem um filme maravilhoso do Anselmo Duarte, não é isso? É, do Sérgio Persson. Não é? Mas parece que o Anselmo Duarte também, faz né? o policial. Faz o policial, é. Faz o tenente. É o tenente, é. É um filme incrível. E esse episódio que houve na 74 é um negócio muito dolorido, porque a família foi massacrada, porque morávamos perto. Veja bem, eu morava em frente ao mercadinho. Era uma coisa gostosa de ficar ali naquele armazém. O que eu vi, achei estranho, e tinha um buraco do lado direito, no fundo. Eu dei a volta, né, para gritar na janela, vi um buraco e entrei. Quando eu entrei, foi muito difícil sair, porque corpos, braços, e eu fiquei completamente louco durante muito tempo, tinha muito medo, ouvia no rádio pseudos assassinos, amigo, ainda mais as relações de amizade na minha época, que não tinha videogame, você conversava muito, você, né, nesse período assim, e caçávamos juntos, Priá, porque ali onde ali é o setor aeroporto, aquilo era um aeroporto mesmo. Era aeroporto. Entendeu? E era o Cerrado e tal, né? Até hoje, na verdade, ninguém sabe, não é? Não. Ninguém sabe. Né? E como é que você, quer dizer, tem um extermínio em pessoas da maior generosidade, entendeu? Eles eram pessoas da maior generosidade. Isso marcou muito a sua obra, né? Mudou toda a minha forma de ver o mundo, inclusive, de pensar. Porque se você toca parte de um corpo humano, nunca mais você esquece. O esbarrar numa parte de uma pessoa que você conheceu é filme de terror. É filme de terror, não tem assim, isso mudou muito o meu trabalho. E o tempo todo, olha aquele corpo ali, por exemplo, ó, que é uma parte de uma série que eu estou fazendo que chama Intolerância, né? Qualquer idade que você tenha a infelicidade de participar, de ver um acontecimento desse, e te muda, porque primeiro me deu assim muito medo do escuro, né? Eu tinha uma relação com o escuro horrível. E segundo, a ideia da violência muito presente, você não sentir que o Estado te dê segurança, entendeu? Isso também ficou assim muito marcado. Daí eu acho que toda a minha trajetória de fazer arte pública, de fazer interferências em relação da cidadania. Agora, quando eu ia pintar, essas imagens sempre vinham, né? E como o mundo, a violência aumentou, isso naturalmente ficou uma coisa presente na minha obra, né? Então, assim, eu não olho só pelo lado negro da vida, mas como a morte no Brasil, no mundo, mas em especial no nosso país, é demais. Entendeu? Então, meu trabalho sempre tem esse dado também dessa realidade. Esse aqui, por exemplo? Se chama Intolerância, está indo agora para São Paulo, vai inaugurar lá o Memorial do Cárcere. São 880 figuras, né? Ali dentro tem mais figuras compactadas, porque lá a instalação, a ordem dos elementos aqui dessas imagens não vão estar nessa forma piramidal. Aqui foi para ajudar a solucionar o problema de espaço aqui. Lá elas vão ter lá os corpos vão aparecer mais. Aqui também é muito dolorido você imaginar uma família que perdeu tantas pessoas e essa mesma família também sofrer um outro tipo de violência pelo Estado. É horrível. Por isso que eu acho que o cidadão tem que participar do país, ele tem que cobrar, ele tem que votar, mas ele tem que cobrar, tem que ir para a rua, não precisa quebrar ônibus, mas tem que ir para a rua exigir os direitos. Meu avô tinha lotes em Goiânia, meu avô tinha fazenda, ele perdeu tudo isso. Ele perdeu tudo isso para pagar advogado, ele perdeu tudo isso. E há um tempo atrás, umas tias minhas, não sei, foram procurar saber o que poderia ser feito para entrar com uma ação contra o Estado. Uma advogada foi consultar um desembargador, o desembargador fala para essa mulher, para essa senhora, que se ela for mexer com isso vai ser uma afronta
para a Justiça de Goiás. Ela vai estar mexendo com os juízes, vai estar mexendo com os desembargadores e vai ser uma afronta. Fala para ela não mexer com isso. Absurdo isso, absurdo isso. Nenhum advogado, nenhum autoridade da justiça tem direito de falar isso para a família. José Sócrates Gomes Pinto. Ah, tá. E o senhor foi promotor de justiça? Fui promotor de justiça, fui procurador-geral de justiça, procurador regional da República, procurador-geral do município, assessor jurídico especial do prefeito, presidente do CEPAG por 4 anos, professor de Direito Penal da UCG. Esse é meu histórico. Olha, eu não me recordo bem desses fatos, dessas datas, dessa era. O que eu posso dizer ao senhor é que a justiça é sempre acumulada. Todos os poderes têm mais disponibilidade para desempenhar. A justiça, o juiz, o promotor, não pode pegar um processo aqui, dar um pronunciamento e soltar. Ele tem que ler página por página, analisar a prova, fazer o confronto da prova para formar uma convicção. É moroso, é um processo moroso por si. De modo que não se pode exigir da justiça que ela seja apressada. Ela tem que ser uma justiça ponderada, não é? Uma justiça íntegra, e eu não tenho nenhuma queixa da justiça do meu estado. Sei. O senhor tem lembrança desse caso, Mateus? Tenho. Uma lembrança já distante, né? O que o senhor lembra desse caso? Lembro que houve um fato, que entraram numa casa, mataram as pessoas que estavam dormindo, inclusive crianças, né? E alarmou toda a população da cidade. Que havia uma acusação de que a confissão do irmão, né, que era o Wilson Mateus, de que era o assassino do Vanderlei, seu irmão, tinha sido obtido por tortura. Você se lembra disso? Não, não foi propriamente isso. Ele me disse que na polícia ele tinha sido maltratado, que queimaram a mão dele com um toco de cigarro, mas que a confissão foi obtida por tortura, ele não me falou. Ele só me falou isso, que tinha sido maltratado. Eu protestei contra aquilo, pedindo que fosse apurada a responsabilidade de quem fez aquilo. Mas só isso. Mas ele não me disse que foi obtida mediante tortura, mas que ele foi muito maltratado lá na polícia. No momento em que eu entrei lá, ele me disse que tinha sido maltratado pela polícia, não que foi extorquido a confissão, isso ele não me falou, não. Que ele tinha sido maltratado da polícia, que eles trataram ele muito mal, queimaram a mão dele com cigarro, judiaram com ele lá. Isso ele me falou. Mas não me disse que foi extorquido a confissão, não. Eu solicitei fosse feita a apuração daqueles atos de brutalidade que não eram incomuns, que várias vezes eu tomei providências contra atos dessa natureza praticados pela Polícia Judiciária, que eu tomei conhecimento. Não só com ele, com muitas pessoas. Né? Então eu processei muitas vezes autoridades que praticaram fatos dessa natureza. Provavelmente continua até hoje. Não sei. Isso eu não sei. Eu quero complementar, ficou incompleto o negócio que eu falei aí. Se vocês estão fazendo um documentário, para que fim? Complementa a lei. Pode complementar. Mas eu vou fazer por escrito também para o senhor levar. Tá bom, tá. Pronto? Pronto. Quando eu declarei que o Wilson Mateus me disse que tinha sido maltratado, que queimaram o braço dele, a mão, com um toco de cigarro aceso, eu chamei a autoridade e mandei que ela olhasse aquilo, apurasse aquilo aí, porque eu não admitia aquilo. E a autoridade saiu, foi lá dentro, providenciou e tal, trouxe um camarada, um circunstante que estava lá e viu quando o Wilson, ele próprio, queimou o braço e as mãos. Entendeu? De modo que ele simulou, está passando aí? Sim. Que ele me convenceu lá, eu tinha esquecido disso, que ele simulou aquela agressão com um toco de cigarro, quando foi ele próprio que fez para simular um maltrato. É esse o assunto fundamental. Eu passei por isso que o senhor assinar para mim a segunda via. Sei. Ora, o advogado lá, o Vanderlei de Medeiros, quando ele deu uma versão diferente. De que, durante o julgamento, perguntado ao senhor sobre a confissão dele, o senhor teria dito que a confissão dele não valeria porque ele, evidentemente, tinha sido... Eu não me lembro disso. Eu não me lembro. Eu só lembro que a autoridade procurou a pessoa
esclareceu lá que ele próprio queimou o braço com um toco de cigarro. Mas quem disse isso? Foi uma pessoa lá que o delegado chamou. Agora, como que eu vou saber? Tem 67, tem quantos anos? Você tem 30 e tantos anos, não posso saber. Né? E como que eu vou saber? Como é que o senhor me faz uma pergunta dessa? Como que o senhor perguntou uma coisa dessa? Mas o senhor era promotor, o senhor representava a acusação. Eu representava a justiça pública, eu não faço acusação sistemática. A justiça pública. É. Então, o que Agora, eu vi... mas o senhor estava pela condenação do réu, do Wilson. Eu não me lembro se fui eu que funcionei no julgamento dele, eu não me lembro. Quando perguntaram ao senhor sobre a validade da confissão do Wilson, o senhor disse que, evidentemente, que a confissão tinha sido conseguida... Mas eu confesso que eu não me recordo disso. Não me recordo. Se eu me recordasse, eu seria o primeiro, né? Agora, o que eu vi foi o delegado dizer que ele fez aquela simulação para simular que havia sido maltratado. Isso ele me falou lá e trouxe a pessoa. Agora não me lembro mais quem é. Então é esse jogo, né? Agora, é irregular ou não é? Que valeria mais, do delegado ou do próprio réu? A prova tem valor conjunto. Não existe hierarquia de prova. A prova é examinada pelo valor conjunto. Isso é princípio do processo penal. Bom, aqui eu disse, para não ficar uma versão incompleta no que declarei, esclareço que quando o Wilson Mateus me disse que havia sido maltratado com queimaduras nos braços por toco de cigarro... A tortura nas investigações incomoda o senhor? Eu nunca permiti. Como promotor, eu fiscalizava a polícia e nunca permiti. Na hora que ele disse sobre a queimadura, eu comuniquei ao delegado e ele mandou chamar a pessoa lá e trouxe para esclarecer que ele próprio fez aquela simulação. Mas aí, se é verdade... Diante de uma acusação de tortura, basta uma declaração do delegado que desfaz a acusação? A acusação foi feita por uma pessoa, pelo réu, e da outra parte está o delegado. Quem é que falou a verdade? A sua opinião? Não, mas se o senhor aceita o laudo e a confissão feita pelo réu, mesmo que ele diga que é feito sob censura, de certa forma, a confissão é favorável ao promotor? Não. Não tem nada favorável ao promotor. O promotor analisa o conjunto da prova. Só pesa o conjunto da prova. E pelo conjunto da prova, ele formar uma convicção. Não existe isso que o senhor está imaginando. Não existe. Entendeu? É difícil. O senhor quer que eu assuma uma posição que o senhor fique à vontade. Não existe isso. Não existe. Nós todos temos dificuldade. A justiça demorou. Por que demorou? Porque a justiça é lenta. Ela não pode correr. O juiz não pode despachar aqui, julgar, absolvendo, condenando, sem analisar prova por prova. E ele tem que fundamentar a decisão. Porque o direito é controverso por excelência. Não existe paz entre os juristas. Eles estão sempre esgrimando. Uns afirmam, é assim, foi dito assim. O outro fala, mas foi dito de modo diverso também. Então aquela luta é perene. O réu falou que foi. O delegado chamou uma pessoa e falou, não, eu ouvi ele fazer isso. Como é que o senhor formaria a sua convicção? Conhecendo o Brasil, eu tenderia a dar razão ao réu. Não, mas não é assim, não é assim. Não é conhecendo o Brasil, não tem nada no Brasil com isso. O senhor tem que olhar o caso concreto do momento. O problema nosso é o caso concreto. Entendeu? Não é fácil. Agora, esse documentário, qual é a finalidade dele? A finalidade é fazer isso que nós estamos fazendo. É esclarecer, rememorar um fato que marcou tanto Goiânia e que ainda está no inconsciente das pessoas em Goiânia, sem que ninguém queira os fatos graves também, o senhor não cogitou de levantar? Cogito. Eu já fiz um tronco sobre um fato grave, que é a guerra lá. Não, aquele não é o mais grave, não. Tem coisas gravíssimas. Mas eu sou aqui. uma pessoa só, eu faço o que é possível. E eu também, uma só, e comandei a justiça pública durante muitos anos, eu era o promotor criminal. Mas eu estou fazendo a minha parte, eu estou filmando agora sobre um fato importante. Quando terminar esse, eu vou fazer outro fato importante. Eu não posso fazer mais de um de cada vez, eu sou uma pessoa só. E qual é a sua convicção? Eu não tenho convicção, eu tento entender. Então é por isso que eu falo. O senhor deveria ter que me ajudar a ter uma convicção. Eu pergunto ao senhor o seguinte, eu não tenho convicção nenhuma não. Eu só me espanto de saber que uma pessoa fica presa 7 anos sem julgamento. E depois vai ao julgamento e é
E é livre, sai livre? Eu não posso responder isso porque nesse período eu estava aposentado, não sei. Mas a justiça daqui é intocável. A justiça de Goiás é intocável. O senhor não pode atacar a justiça de Goiás de maneira alguma.